Boa tarde, bom dia para quem está ouvindo o podcast, ou boa noite para quem está ouvindo o podcast da Vivendo da Nossa Arte, nesse tema tão lindo que é a arte do protagonismo feminino no artesanato. Sim, protagonizar é uma arte, viu, mana? É sim. E hoje temos uma convidada super mega especial, que é a Débora Alves. Eu tenho certeza que vai chegar no nosso Instagram que vocês estão sentindo falta da minha parceira, Amanda. E ela não vai poder estar aqui nesse podcast com a gente hoje. Ela já disse lá no nosso Instagram, depois vocês correm lá. Ela tá grávida, gente. Ela tá grávida. E grávidas têm suas nuances, têm seus dias. Você é mãe, Débora? Eu sou mãe de 2. Você sabe disso, então, né? Uhum. Tem seus dias. E aí que ela não tá muito legal. Falei, miga, fica descansada, fica tranquila, que eu e a Débora aqui, a gente toca o barco nesse podcast. Com certeza. Bom, eu vou apresentar essa maravilhosa que está aqui com a gente, a Débora Alves. Ela é apaixonada por crochê e por livros desde a infância. O crochê para ela é um momento de conexão com si mesma, de entrega, de reencontro. Faz crochê desde pequena, mas só começou a trabalhar seriamente com isso em 2017, quando percebeu que muitas mulheres também tinham na arte manual seu momento de reencontro, a sua voz. Débora resolveu unir suas duas paixões, a arte manual e a comunicação, pois ela é professora de comunicação escrita e redação há 20 anos. Atualmente desenvolve peças e acessórios contemporâneos em crochê e dá dicas de comunicação para quem quer comercializar suas peças. Seja muito bem-vinda, Débora! Obrigada, Paula. Estou super feliz de estar aqui com vocês, ainda mais falando sobre esse assunto, que eu sou apaixonada pelo assunto. Então, muito obrigada pelo convite. Muito bom. Débora, já manda o seu arroba aqui no peito das manas para elas estarem seguindo você. Meu arroba em todas as redes é a Débora Alves. É assim, Débora Alves, só que já tinha. Então, eu peguei um dos As do meio e coloquei na frente. Então, ficou a Débora Alves. A Débora Alves. Isso. Sigam a Débora, manas. Manas do crochê, manas do tricô também, Débora, ou mais do crochê você faz? É mais o crochê, mas as dicas valem para qualquer pessoa que trabalha com artesanato. São dicas que eu dou específicas para quem trabalha com arte manual. Então, dá para você aproveitar as dicas qualquer que seja a sua arte. Amei, amei muito. Manas, aproveita que você está seguindo a Débora aí, dá um like aqui nesse podcast, 5 estrelinhas no Spotify, like no YouTube, se inscreva no canal da Vivendo da Nossa Arte, se você estiver ouvindo pelo YouTube, bora lá. E, Débora, vamos começar o nosso papo? Ora, vamos lá. Tá bom. Débora, eu vou te pegar de surpresa, porque é algo que a Vivendo da Nossa Arte faz quando temos convidadas. A gente não combina umas perguntinhas de propósito. Olha que safadinhas que nós somos. Vamos lá. Bom, mas são perguntinhas bem legais. Filme ou série favorita? Ixi, essa daí é difícil, né? Eu estou assistindo algumas séries que eu estou gostando bastante. Eu estou um pouco atrasada, estou assistindo You, Você, agora. E estou gostando, que eu não tinha assistido, porque eu achei que era uma coisa meio terror, mas não é, eu estou gostando. Estou gostando bastante do The Last of Us também, que eu adoro ficção científica e acho que ela... Sério, você está conseguindo assistir essa série Mulher Corajosa? E eu estou gostando porque é factível. Porque é um zumbi que pode rolar, entendeu? Daqui uns 50 anos. Então, achei interessante, enfim, é uma coisa que eu gosto. Agora, para falar de séries que me marcaram demais, o The Handmaid's Tales, né? O Conto da Aia me marcou demais. Eu acho que é uma série
todo mundo precisa assistir. Eu li o livro e assisti a série. A série, ela continua, né? Ela dá um detalhamento maior, assim, da história, e acho que vale muito a pena a gente assistir, porque, de novo, é algo que é factível, né? Algo que, se a gente não cuidar, pode vir a acontecer. Total, total. Filme, eu sou muito apaixonada, de novo, né, ficção, eu sou muito apaixonada por Guerra nas Estrelas, já assisti 800 vezes todos eles. Amo. E recentemente eu assisti novamente o Minority Report, então, enfim, eu fico nessas piras de ficção científica, sabe? Gente, a Débora é nerd. Eu amo Débora, porque eu também sou. Adoro. Eu gosto também. Muito bom, mana. A nossa segunda perguntinha é signo e ascendente. Eu sou Capricórnio com ascendente em Libra, para dar uma amenizada aí na pessoa. Maravilhosa, maravilhosa. E o que você anda na bolsa tirando o celular? O que você tem na bolsa tirando no bolso? O que você tem no bolso tirando o celular? Creme para as mãos, sempre. Verdade. Eu tenho a mão muito seca, eu tenho a pele do rosto oleosa, a pele do corpo acho que é normal, nunca reparei nada demais, mas as mãos e os pés são extremamente secos. E é uma coisa que me incomoda, assim, eu ponho a mão na direita, vou dirigir, começa a me incomodar, meio que dói, sabe? Eu não sei nem te explicar. Então tem sempre comigo um creme para as mãos. Um creminho para as mãos, muito bom. E a nossa última perguntinha surpresa é: quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Deixa eu pensar. Última vez que eu fiz algo pela primeira vez. Foi a semana passada. Eu fui pela primeira vez numa clínica de estética, dessas que fazem procedimento. Eu nunca tinha entrado em uma, e foi a primeira vez que eu fui me informar ali De um botoxinho? Não, não, Botox eu não tenho muito. Porque assim, eu acho, quem me segue sabe, a beleza natural é a coisa mais linda. Eu não faria nada que mexesse. Uhum. Mas eu também acho que se tem coisas que te incomodam, você tem todo o direito enfim, deve fazer para melhorar se você puder. Então, eu não faria nada que mexesse com a minha expressão, porque eu sou da comunicação, eu estou lá todo dia na câmera e tal, então eu não gostaria. Mas, a partir né, conforme a gente vai fazendo aí aniversário, começou a me incomodar uma flacidez aqui perto da mandíbula, perto do Sei. osso. E aí eu fui ver aplicações daquela enzima que estimula a produção de colágeno. Então não vai ser nada demais, mas, aliás, nem sei se vai ser, mas foi a primeira vez que eu fui me informar sobre isso. Muito legal, muito legal. Eu adorei sua opinião aí com relação a aceitar, né, a naturalidade das coisas, e tá tudo bem se você estiver incomodada e quiser fazer algum procedimento, né? Sim. É sobre estar bem com si mesma, né? Acima de tudo. Sim, exatamente. Até porque a gente está discutindo muito, a gente está aqui hoje, aliás, para falar sobre o assunto, né? Sobre essa questão do papel da mulher, ou como a mulher se vê, e como, de fato, muitas dessas cobranças vêm sendo construídas socialmente, né? Mas a gente também não pode ignorar que a gente nasceu nesse contexto, né? Total. Então, é o que eu falo, eu sou uma machista em desconstrução, né? Eu sou uma preconceituosa em desconstrução. Todo dia eu acordo e tento desconstruir, mas tem coisas que a gente, né, incomoda, você vai lá e resolve, se não for nada que agrida ninguém, né? Tá tudo certo. Com certeza, com certeza. E muito bem lembrada, Débora, esse episódio está saindo no dia 9, um dia depois do Dia da Mulher, por isso que a gente quis trazer, unir forças com outras mulheres para estar conversando sobre esse assunto do protagonismo feminino, sobre nossas histórias de vida e onde o artesanato se amarra em tudo isso. Uhum. Débora, primeiramente, conta como que foi o seu despertar através do crochê ou de outro artesanato, se foi por outra, né, técnica. Eu vim do macramê e depois eu fui para bonecas de pano, que é algo que realmente me encantou.
Mas como que foi sua trajetória? Como começou essa saga pela jornada artesanal? Então, eu aprendi, como muitas de nós, pequenininha, com a minha avó, e acho que era meio que para a gente deixar ela em paz, né? Porque era muito neto naquela época, as mães trabalhavam e daí a gente passava bastante parte do tempo lá, e acho que ela meio que deixava a gente fazendo correntinha ali para dar um sossego. Eu também, na verdade, eu me encantava muito, né, com o que ela conseguia, a transformação, né, eu olhava aqueles novelos e falava, gente, como é que ela transformou isso numa blusa? Como é que ela transformou isso? Então, isso sempre me encantou. E aí, eu pedi, ela ensinou. Mas, naquele momento, não me chamou tanto a atenção, eu fazia muito com ela, mas depois eu fui deixando, mas eu lembro desse encantamento. Bom, passaram-se os anos, quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, que hoje tem 18 anos, eu retomei, falei, não, eu vou fazer alguma coisa para ele, né, que eu faça com as minhas mãos, porque a minha mãe já estava fazendo, minha mãe faz muito tricô, minha avó crochê. Então, minha avó fez, minha mãe fez, eu falei, eu também, né, preciso fazer alguma coisa. E em 2004, 2003, 2004, a gente já tinha internet, né? Já tinha começado. Eu sou do tempo que eu não tinha. Eu também sou, Débora. Então começou a ter. E aí eu comecei a ver outras aplicações, porque a minha avó dizia: crochê é para casaquinho de bebê, manta e biquinho de crochê. O resto não, né? Ela dizia: o resto tem que ser tricô, outra coisa. E aí eu comecei a ver na internet que não, que as pessoas estavam fazendo N coisas. Eu me encantei pela amigurumi, eu falava, gente, olha que delícia fazer um bichinho de crochê e não sei o quê. E comecei a retomar. E aí veio a questão do vício, assim, falei, nossa, eu não consigo mais parar de fazer. Por quê? Porque eu percebi que era o momento em que eu me reencontrava comigo, em que eu era só eu, assim, porque conforme a gente vai amadurecendo, você vai tendo mais responsabilidades e acumulando função, você mobiliza aí o seu lado masculino, que é o nosso lado prático, né? Com Então, eu dava certeza. conta de filho, e eu, na época, coordenava uma equipe grande na faculdade, dava aula e cuidava da casa, e mãe solo, enfim, você vai. E a hora que eu sentava com o meu crochê, era a hora de reconexão comigo, o tecer, ele é muito feminino, não estou dizendo que ele seja exclusivamente de mulheres, ele é do feminino, inclusive homens que tecem estão trabalhando o seu lado feminino, todos nós, né, temos o feminino e o masculino. Então, era a minha reconexão comigo, era o momento que eu voltava para o feminino, e eu fui percebendo isso com o tempo. E aí é que eu falei, eu não vou, né, não consegui, não consegui largar mais. E aí começaram as histórias com as bolsas, e isso virou, inclusive, tema de terapia. Por que que eu criava muitas... Por que bolsa? Só bolsa, eu gostava de criar bolsa. Eu seguia receitas de outras, né, de amigurumi, de roupa, mas criação era só bolsa. E aí eu fui estudar uns textos que, inclusive, a minha terapeuta me passou, e a bolsa, na psicologia, particularmente na simbologia junguiana, ela é o feminino, né? Ela é representação do útero. Então, ela é o nosso casulo ali, ela é nosso aconchego. A bolsa, ela faz parte da identidade da mulher, né? A mulher, quando ela escolhe uma bolsa, ela transmite muita informação para o mundo, assim como a maneira como a gente se veste, como a gente tem o cabelo, como se a gente se maquia ou não, passa uma informação para o outro, a sua bolsa também, a escolha da sua bolsa também passa, né? E Legal. então, enfim, daí eu comecei a estudar ainda mais e sempre relacionei isso com o feminino, tanto na minha interpretação, na forma como eu colocava e dava aula para as pessoas, como na minha escolha por sempre homenagear mulheres. Então, todas as minhas peças têm nomes de mulheres que, de alguma maneira, ou contribuíram para a luta pelos direitos humanos, né? Ou que foram grandes autoras que revolucionaram a literatura, enfim, mulheres que muitas vezes não são tão glorificadas em livros de história. Então, eu usei aí a minha arte, o Por meu... exemplo, dá um nome para gente. Como que chama suas bolsas? Fiquei curiosa.
Por exemplo, a bolsa que eu criei esse mês chama Rebeca, em homenagem a Rebeca Solnits, que é uma autora, uma socióloga, jornalista, ativista, que eu adoro, já li alguns livros dela. Tem a Jane também, em homenagem a Jane Austen, que eu acho que fez com que muitas Caramba, mulheres fossem ler, enfim, então cada uma tem aí é, a sua história, né, a sua homenageada. amei, amei, amei. Nossa, incrível, cheio de propósito. E assim, muito legal você falar das bolsas com significado do feminino. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas pensando, né? Posso estar um pouco viajando, às vezes eu dou uma viajada de psicóloga aqui, Uhum. mas a questão de nós usarmos nossas próprias barrigas para ser uma bolsa para gerar outros seres humanos, né? A mamãe canguru também usa suas bolsas para estar protegendo os filhotes. Vários animais aí, acho que o marsupiais também usam, né, do próprio corpo ali como formato de bolsa para estar protegendo seus filhotes e trazendo esse instinto mais feminino para estar aflorando. Faz sentido ou é loucura da minha cabeça? Não, é exatamente isso. Jung fala que a bolsa pode ser uma representação do útero mesmo, né? Não é uma correspondão que a gente pare para pensar, né? A gente pega uma bolsa, porque às vezes a pessoa pode dizer, nossa, que maluquice. Não, não é consciente, mas é uma representação. Então, um cuidado que a gente tem com a bolsa. A bolsa, ela é um objeto que faz parte, a gente dá uma importância que, por exemplo, o homem não dá. Poucos homens curtem estar com uma peça assim no dia a dia, né? Embora eles também tenham carteira, óculos, celular, álcool gel, sei lá, né? Eles também têm objetos, mas eles preferem distribuir em bolsos da roupa. A gente não, a gente curte ter uma bolsa e a gente escolhe com cuidado essa peça. Muito legal, muito legal. Olha aí, manas que fazem bolsas, olha o poder, o poder. A gente tem várias alunas que fazem bolsa, Débora, e Uhum. às vezes elas não conseguem enxergar o quanto isso pode trazer um significado, um propósito para a marca, para a vida delas, né? Não é só uma bolsa, eu só faço bolsinha de crochê, não é só isso. Tem muito, muito significado por trás e você pode estar trazendo como forma de conteúdo também nas redes sociais, né, Débora? Dá para fazer. Quando a gente lê, quando a gente estuda, quando a gente faz essa imersão nesse mundo fora um pouco do artesanato, porque às vezes eu acho que muitas ficam numa bolha, Débora, você não acha? De Da técnica, da técnica, da técnica, pegando receita e técnica, técnica. O artesanato ele pode ir muito além disso quando a gente fala de resgate, de autonomia, de significado para a vida. Você não acha? Sim, eu acho assim, de dois pontos de vista diferentes, assim, tanto eu acho que ficam presas na hora de pensar em peças, em cores, em se inspirar, né, que eu acho que a gente consegue inspiração, Uhum. até numa volta no quarteirão você consegue uma inspiração, e acho que também ficam presas aí nesse sentido do que pode significar, né? Eu acho que o artesanato, ele tem um lado, sim, de você vender e ter uma renda e conseguir uma autonomia, né? O que é muito, eu acho que é muito prazeroso você poder tomar uma decisão de compra sem consultar ninguém, né? Sem consultar marido, pai, enfim, quem quer que seja. Eu vou lá e vou comprar aquele objeto, aquela bolsa, aquela blusa, aquilo, sei lá, o que você queira. Você decide, você compra e você tem o dinheiro. E o outro lado é a satisfação de você você ter feito algo, né? Você completar, você construir alguma coisa com as suas mãos, ela te dá um prazer e ela mexe com a nossa autoestima num nível que às vezes a gente não percebe, mas é muito profundo. É você se sentir capaz de construir algo, é você se sentir capaz de finalizar um projeto, né? Você se sentir capaz de construir um objeto, uma peça de roupa, alguma coisa que outra pessoa valorize e vá usar. Então, eu acho que tem várias nuances aí que a gente poderia explorar do quanto o artesanato ele pode, sim, trabalhar a nossa questão, né, do feminino e nossa autoestima. Total, total. E, Débora, para você, como que foi o seu processo ali?
quando você percebeu que não estava fazendo apenas artesanato ou uma bolsa, como que foi o seu processo de resgate, de autonomia, com o artesanato? Então, eu estava te contando, primeiro teve essa coisa de eu perceber que era um resgate comigo, né? Essa Uhum. foi uma grande descoberta. Aí depois o segundo plot twist, vamos dizer assim, foi que eu nunca me considerei uma pessoa criativa. Olha, Então, eu vim de uma família que, assim, a minha tia era artista, minha tia fez peças de macramê para os desfiles do Clodovil, ela fazia cerâmica, ela fazia outros tipos de artesanato com palha, depois mais para frente, super talentosa. A outra tia também costurava, e elas faziam aquelas, não sei se você já viu, são folhas de de palha tecida, se trançada, enfim, umas coisas lindas. A minha mãe, muito criativa na cozinha, sempre cozinhou muito, sempre. E eu falava, gente, eu não sou criativa, eu não sei pintar, não sei fazer comida direito, eu só sei seguir receita. E aí eu comecei a me descobrir no artesanato, no crochê, o quanto eu podia sim ser criativa. Eu comecei a criar as minhas peças, e aí que vieram os convites para dar aula e tal. Então, esse foi a segunda grande descoberta. Caramba, eu sou capaz de criar. Né? Tudo bem, eu não sou capaz de pintar um quadro, mas se você me dá um novelo, eu crio alguma coisa. Então, foi muito bacana. E o terceiro movimento que foi mais para fora, assim, de perceber que outras mulheres também poderiam ser transformadas ou usavam a arte para isso, foi quando eu comecei a dar aula e eu comecei a perceber, porque eu acho assim, uma das formas mais cruéis que você tem de calar alguém, e no caso, calar as mulheres, é você não dar voz, né? Então, perfeito. quando você não consegue contar a sua história pessoal, quando você não consegue expressar a sua opinião, porque você é sempre calada, né, pelo pai ou pelo companheiro, enfim. Isso é uma forma de desumanização muito violenta, que a gente às vezes não percebe, a gente costuma perceber mais quando ocorre uma violência física do que quando ocorre uma violência dessa natureza. E eu comecei a perceber que o crochê, a partir, ou melhor, por meio do crochê, elas conseguiam colocar a própria voz. Então, assim, acontecia de eu estar dando aula e a aluna chegava e falava, ai, que bom, graças a Deus, meu marido deixou eu vir aqui, porque como é crochê, na visão tradicional, né, na visão mais... O crochê não ameaça ninguém, né? Então, os maridos... eu estou falando deixava porque era essa palavra que ela usa, tá? Não porque eu acho. Uhum. Não, entendi total. Então, o marido deixava ela ir. E daí ali a gente trocava, porque você já deve ter tido essa experiência também. Quando a gente está numa roda de mulheres tecendo juntas ou fazendo algum tipo de arte com a mão juntas, ali tem uma energia que eu nunca tinha sentido na minha vida. Poderoso demais. É muito poderoso. E ali a gente começava a trocar experiências. Então, só lá elas começavam a falar e contar as próprias histórias. Então, eu comecei a perceber que o crochê também era uma forma de elas poderem expressar essa voz que era muitas vezes calada. E aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero trabalhar com essas mulheres, eu quero ajudar essas pessoas a poderem se expressar melhor e poderem usar a arte dessas duas maneiras, né? Aliás, das três maneiras, né? Numa de ter voz e a outra maneira colada nessa é você trabalhar a sua autoestima, porque também é difícil você se colocar quando sua autoestima está lá no pé, né? E a terceira coisa é a autonomia financeira, que eu acho que é fundamental para que você possa tomar decisões pela sua própria vida, né? Porque eu acho que muitas mulheres ficam presas aí a situações que não são bacanas, a relacionamentos que elas não querem. Uma vez uma falou para mim, ela falou, eu quando escuto a porta da frente de casa, eu começo a me dar um arrepio. Ah, Gente, isso né, não é vida, você tá com alguém que a hora que você escuta que a pessoa chegou em casa, você quer fugir, né? Mas é isso, assim, elas ficam porque eu estava vendo, dados mostram que 70% das mulheres ficam em relacionamentos abusivos porque não tem grana, né? Não tem uhum. independência financeira. Então, acho que o crochê pode ser esse caminho também. E aí eu tomei isso para mim, falei, não, eu quero fazer, né? Quero trabalhar com isso.
Sensacional, sensacional. Muito legal a sua história, inspiradora, realmente. Eu me identifico muito com a sua fala. Eu comecei a fazer artesanato, né? No meu caso, foi um macramê. Comecei pelo bordado, na verdade. E minha avó me ensinou a fazer alguns biquinhos de crochê, mas eu não tinha muita paciência. E aí eu fui para o macramê, porque eu achei incrível trabalhar só com as mãos, sabe? Me apaixonei, eu tinha 12 anos. E Uhum. foi num momento da minha vida que muito difícil, foi o momento mais difícil da minha vida, que foi a questão que minha mãe, eu e meu irmão, a gente passou por uma fase muito intensa e longa de violência doméstica dentro de casa. Ah, tá. E o artesanato, meu pai, né, ele bebia muito nessa fase, e Uhum. ele era uma pessoa incrível, realmente incrível, foi muito difícil me perder ele também, eu perdi ele faz uns 4 anos, e a gente se perdoou, né, eu perdoei ele também, tal, e foi algo muito bonito, o fechamento dessa história. Uhum. Mas na ocasião, quando eu tinha por volta de 12 anos, que eu comecei a fazer artesanato, a gente passou por muita violência, muita, muita, muita. É como se eu tivesse tido, e eu trato isso em terapia até hoje, uma infância muito perdida, Uhum. por ter que lidar com problemas que estava fora da minha idade, Uhum. né? Sim. Não condizia, eu não tinha maturidade emocional suficiente para entender, né, e elaborar o que estava acontecendo. Surge o artesanato na minha vida como forma de escape, né, de escape ali daqueles problemas, pelo fato do artesanato, eu consegui simplesmente relaxar minha mente e saber que eu sou capaz de fazer algo. Foi muito isso, de trabalhar minha autoestima e falar assim: não, eu não sou isso que meu pai fala que eu sou. A Uhum. gente não é uma merda, sabe? É. Eu consigo, olha, se eu consigo fazer isso daqui, eu consigo passar em matemática, eu consigo ter amigos, eu consigo fazer algo bonito, eu consigo, né, fazer algo lindo com as minhas mãos. E também tendo reconhecimento da minha mãe, das minhas professoras, porque era o presente que eu dava no final do ano para todas as minhas professoras, eu fazia uma toalhinha de macramê para cada uma. Uhum. Então, eu tinha esse reconhecimento e isso ia trabalhando minha autoestima. Percebi que eu era completamente louca, apaixonada por artesanato, e com 14, 15 anos eu fui dar aula de macramê. Assim, Que legal. muito Uhum. legal, porque eu sou de uma cidadezinha, Débora, que se chama Torrinha, não sei se você conhece. Eu já ouvi falar. É muito pititica, muito pititica. E eu comecei a fazer macramê sozinha, comprando revistinha, sabe? Revistinha da banca. Uhum. Então, não era uma coisa muito conhecida na época. Hoje é um macramé super conhecido. Mas eu comecei a dar aula lá em Torrinha para ter meu dinheirinho, para realmente ter. Eu nunca gostei de pedir dinheiro para minha mãe. Sempre Uhum. odiei pedir dinheiro. Então, para ter meu dinheiro tal e fazer alguma coisa que eu amava, eu fui fazer dar aula de macramê. E isso, né, pulando um pedaço da minha história, isso se transformou na minha carreira, em algo Uhum. que eu amo até hoje. Então, o quanto isso fez parte, né, o artesanato, ele me deu as respostas que eu precisava com relação à minha realização profissional. Às vezes a nossa realização profissional está tão na nossa frente que a gente não consegue enxergar, né? Sim. E é muito bacana isso que você está falando, porque eu passei por uma situação assim, mas não como filha, mas como companheira de um homem também inteligentíssimo, né, espirituoso, maravilhoso, mas que bebia, e eu passei também por um relacionamento abusivo, uma violência muito mais psicológica do que física, que
o que complicou minha vida, porque eu acho que a física, a gente tá mais... é mais identificável, você fala, não, realmente isso não dá. A psicológica, dependendo de como a pessoa faz, é uma coisa tão maluca que eu não conseguiria te contar, eu não consigo me lembrar com detalhes para contar para ninguém, né? Foi uma construção que foi sendo feita, e, e assim, o que eu queria compartilhar aqui eu fui uma pessoa que me culpei demais, assim, do tipo, olha, como é que você escolheu essa pessoa para ser pai do seu filho, como é que você se meteu nessa relação, como é que... E aí eu estava lendo outro dia, e nenhuma mulher é culpada. A culpa, ela não é... Você não tem que tomar para si a responsabilidade. Eu acho, a responsabilidade, ela é coletiva. Uhum. Porque, né, porque essa ideia de relacionamento, essa ideia do papel da mulher, essa ideia de que a mulher é sempre a cuidadora, porque a gente entra muito num lugar de ah, não, eu vou conseguir ajudar, poxa, o cara é doente, eu vou ajudar, vamos lá, e nananã. Essa é uma construção coletiva, não dá para a gente assumir para si Eu uma vou coisa. mudar ele, né? Como uma honra ali, né? Não só uma honra, mas como se fosse uma obrigação, do tipo, Sim, não, porque né, se você parar para pensar, quer dizer, a gente nasce e o que colocam na nossa mão quando a gente. Uma boneca, cuide, a mulher é criada para cuidar, né, de alguém ou de todo mundo, menos de si, né? Então, é uma construção coletiva, não acho que dê para gente se culpar, né? Mas, inclusive, quando eu comecei a fazer crochê, eu estava saindo desse relacionamento. Isso foi motivo de muita chacota dele, por exemplo. Ah, o que que é? Você vai pegar seu mestrado e vai, né, vai fazer artesanato agora? É, e eu falava sim, porque está me fazendo tão bem. Isso me ajudou demais. É claro que terapia foi fundamental para que eu conseguisse sair, etc e tal, mas o artesanato me ajudou muito nesse momento também. nossa, sensacional, sensacional mesmo. E hoje, né, é uma forma de geração de renda muito importante para o Brasil também, não nossa vida, mas o artesanato, muitas vezes, ele é taxado como algo inferior, que é algo que eu não concordo de jeito nenhum, e ele tem a ver totalmente com essa nossa construção social, que o artesanato veio desse ambiente doméstico, né? E era uma forma de uma ferramenta de educação moral feminina. Então ele tem vamos dizer, essa carapuça de algo inferior por ser algo do ambiente doméstico, mulheres que fazem por hobby e tudo mais. Mas hoje o artesanato, para quem não sabe, né? Ele movimenta em torno de 100 bilhões por ano, que é cerca de 3% do PIB do Brasil. Ele conta com 8 milhões, 8 milhões de artesãs, e sendo, sim, a maioria mulheres, eu falo artesãs porque a grande maioria é mulheres, e Uhum. vivem diretamente da produção artesanal. E é algo assim muito significativo, porque o artesanato ele é brasileiro. Tem Colômbia que faz artesanato, Portugal que faz artesanato, mas o artesanato no Brasil ele é algo muito significativo. Então não cabe a gente falar que é algo inferior ou é algo que, pelo fato de vir desse contexto do ambiente doméstico, tenha que ser mais barato, não é verdade, Débora? Mas você sabe de onde veio também? Não é só do ambiente doméstico, isso Como? veio porque antes da Revolução Industrial, tudo era meio que feito à mão, né? Sim, E as pessoas valorizavam, né? Porque aí ficava não sei quantas horas bordando lá, não sei o quê, e saía aquelas coisas maravilhosas. Quando veio a Revolução Industrial, aquilo era uma novidade, e era coisa de países mais que tinham mais renda, né? Então, isso aqui foi de fábrica, isso aqui é da indústria. sim, Então, teve uma glamorização tá, desses produtos industriais, né? o que era perfeito era o que vinha da indústria, o que era imperfeito era o que era feito à mão, o que era cafona era feito à mão.
E é muito interessante, porque daí hoje a gente está retomando muitas coisas, né? O artesanato entre elas, com certeza, porque agora o objeto exclusivo ele é valorizado e não o massificado na indústria. Porque o artesanato, por mais que você possa fazer 10 bonecas iguais, né, como é o seu caso, cada uma delas é diferente, porque o artesão, em cada momento, ele está com uma energia diferente, você está com uma mão diferente, e por mais que você padronize, use modelos, etc. e tal, cada boneca é uma, cada bolsa é uma, né? Cada peça é uma. E a gente está fazendo esse movimento, não só do artesanato, mas também, por exemplo, plástico. Na época foi uma revolução. Minha mãe conta que, nossa, quando veio o plástico, as pessoas queriam tudo em plástico. E hoje em dia a gente está. Viu, Débora? E hoje a gente já vê que isso que é cafona, né? Exatamente. Então a gente está retomando tudo, né? Absorvente da mulher. Então, quando lançou absorvente descartável foi o máximo. Hoje em dia tem muita gente revendo. E a gente está revendo também essa coisa artesanal que está vindo muito valorizada da Europa, né? E está chegando essa valorização ainda bem agora aqui no Brasil. Nossa, total, total. E assim, a gente vê muito na moda, né? A gente está vendo tudo. Até mesmo as indústrias estão querendo ser artesanais, nunca serão, né, Débora? Exato, Nunca serão, meus amores. Mas tem, né, as indústrias, as grandes magazines e tudo mais, tal, fast fashion, eles trazem muito essa influência do artesanal. Por que será, gente? Porque eles têm cool hunters, eles têm pesquisas de tendências, eles sabem que o artesanato está super em alto, o artesanal, e eles vão tentar imitar de qualquer jeito. Inclusive, a gente até trouxe em um podcast o quanto a gente está vendo estampas de crochê. Sim. Você chegou a ver essa cafonagem? Eu vi. E marcas conhecidas, né? Eu, particularmente, é uma opinião muito minha, não sei qual que é a sua, né, Débora? Pode discordar totalmente, podcast super livre. Eu acho péssimo, eu acho feio, assim, pô, vou pôr mais estampa de crochê, gente. Ai, não gosto, Débora. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu tô rindo aqui porque eu comprei o vestido, tá? Débora, perdão. Imagina, mas sabe o que eu acho? Eu acho assim, tem várias propostas que eu não gosto, né? Eu acho uma alusão empobrecida, né? Da arte manual e tal. A do vestido eu gostei, por quê? Porque a gente, quando você tem, primeiro que eu encarei ali como eu uso, né? Como uma homenagem. E segundo, que dependendo da peça, ele agrega muito volume, né? Particularmente o crochê e tal. E em vestidos é mais complicado você conseguir um caimento em corpos que não são absolutamente magros. Também, né? Então, eu achei bacana, porque eu falei, vou poder usar de uma maneira que me caiu bem, que eu gostei, etc. e tal. Mas eu entendo o que você está falando, porque existe é como se fosse um simulacro, né? Uma imitação aí de uma arte que pode ser muito mais do que aquela estampa, né? A gafe do ano. Imagina! Gafe, gente. Vocês vão... mas as manas me conhecem, você não tem noção. Eu dou várias gafes. E é isso, né? Cada uma com a sua opinião, né, Débora? E a gente vai construindo essa opinião coletiva, né? Imagina se todo mundo concordasse com coisa chata que ia ser. Deus me livre, não dá. Não constrói, né? Não constrói nada dessa forma. Tem que ser no contraste. O conhecimento se dá através do contraste, né? Sim, exatamente. Muito bom, muito bom. Débora, a gente está aqui, né? Já estamos há 45 minutos falando sobre esse tema incrível, a questão do quanto o poder do artesanato pode ser um poder realizador, transformador, de protagonização na vida de muitas mulheres. Lembrando assim, você faz crochê, né? E você usa fios pinguim? Eu uso, adoro, inclusive assim, para quem curte, tem várias receitas minhas lá no blog da Pinguim.
Eu adoro trabalhar com a Pinguim, porque eu acho que a Pinguim vem nesse movimento de valorização Eu do amo. artesanal, mas ela dá um passo além, que é a valorização da comunidade, porque eu acho que o nosso mercado, até por ser relacionado a essa vida doméstica que você comentou, também porque várias pessoas que estão nesse mercado estavam fora do mercado formal de trabalho há muito tempo, eu acho que isso traz um certo amadorismo para o mercado, né? Então, eu vejo que muitas coisas não são formalizadas, muitos contratos são aqueles de a gente combina as coisas e meio que fica só no combinado oral, a gente não tem muitos processos formalizados, nem, por exemplo, o mercado para quem está no Instagram, quando vão te contratar para você divulgar uma marca. Não tem ainda, isso está sendo construído, porque o nosso mercado ele é mais ligado à afetividade, ele é mais familiar, ele é pouco formal. Então, o nosso mercado, por essa característica, na minha opinião, ele se atrasa um pouco nos processos. E a Pinguim sai na frente, porque a Pinguim, antes do que outras, entendeu a importância da formação da comunidade, particularmente no mercado marcado tanto pela afetividade. Então, eu gosto de trabalhar com a Pinguim, não só porque os fios são excelentes, mas também porque tem essa valorização do humano, né, da comunidade, do relacionamento com o cliente, relacionamento com nós, criadores de conteúdo, com nós, criadores de receitas. Então, eu acho muito bacana, é um trabalho que me deixa muito feliz. Total, total. O propósito ele é bem claro e não é só para inglês ver, né? O propósito da Fios Exato. Pinguim é algo que realmente é colocado em prática todo dia. Então, eu também sou mega fã da Fios Pinguim. Inclusive, a Fios Pinguim, ela, olha, até vou ficando um pouco nostálgica aqui. A Fios Pinguim, ela participou muito desse meu processo de empoderamento, muito do processo de elaboração psíquica de traumas, porque a linha Brisa, eu lembro eu comprando na minha primeira linha Brisa, uma linha rosa, que eu fiz meu primeiro macramê. Vou colocar lá no Instagram, manas, para vocês darem uma olhada nesse primeiro macramê com linha Brisa. E eu lembro de eu estar comprando essa linha, eu ter gostado do nome, sabe? Por trazer leveza. Eu falei, nossa, essa linha realmente traz uma leveza, ela é gostosa de mexer, que ela tem um brilho muito lindo, né? Maravilhoso. Ela é perfeita. Então, eu fazia toalhas de crochê com a linha Brisa e ela dá um caimento perfeito. Eu cometo um crime. Eu coloco até na máquina, tá? Eu coloco também. Eu coloco até na máquina e, ó, dura a toalha, gente. Minha primeira toalha eu fiz com 12 anos. Eu ponho ela na máquina. Você acredita que eu tenho até hoje? E ela tá perfeita, ela não dá nó. Essa linha é perfeita. Então, é uma linha que eu tenho muito carinho em estar falando. Tem duas linhas aqui que você já trabalhou, Débora, que é Ateliê e Balloon, que é muito show também. Sim, eu já trabalhei com todas. Assim, a Brisa só queria complementar o seguinte: ela, embora ela seja acrílico, você pode tecer peças de verão com ela, fica super gostoso. Olha que legal. Porque ela tem um toque macio e ele é muito fininha, tem uma torção ela é mais torcidinha, não é daquele tipo de fio que você vê o cabo, né? Ela é bem torcidinha e dá para você fazer peças de verão. O balloon eu amo para todas as peças de. Bom, é legal para fazer miguru, mas é legal para peça de inverno, porque eu moro em Campinas. Em Campinas, o inverno é tipo mais ou menos. Não é aquela coisa super fria. Então, o balão é perfeito, porque ele é metade acrílico, metade algodão, então dá aquela peça que fica não tão quente, mas te esquenta, sabe? Perfeito. E o ateliê, gente, é um fio super gostoso e perfeito para você fazer decoração, para você fazer acessórios. Eu desenvolvi a peça do Dia das Mulheres para Pinguim, agora uma bolsa, chama Bolsa Aurora, em homenagem à deusa Aurora, filha de Tétis, que era a deusa que, gente, imagina, ela abria caminho para o astro-rei, né? Quer dizer, ela é muito maravilhosa. Que trabalho lindo. E eu fiz essa bolsa em fio ateliê. Vocês vão ter disponível, já está disponível aí para vocês no blog,
quem quiser tecer, é um fio muito gostoso, muito macio e perfeito para isso, para acessórios, para decoração. Tem até a Bianca da Trendilinha faz bastante roupa também com ateliês, que é super gostoso, então é Olha, sucesso. super versátil, né? Sim, É aquela coisa, né, Débora? A gente dá indicações de onde usar, tudo mais, mas como o trabalho artesanal também pode ser um trabalho artístico, você pode ousar, sim, né? Dá sim. para usar, dá para misturar, dá para pensar em várias possibilidades. Inclusive, já que o tema é protagonismo, eu vou dar uma dica aqui de uma contravenção, que é a seguinte: não sigam o rótulo, gente. Quando indicar a agulha 2, testa com a 2, com a 3, com a 4, com a 1, com o que vocês quiserem, porque a cada agulha que você usa, o tecido resultante do trabalho, ele tem uma textura diferente, uma espessura diferente. Então, testem, porque às vezes um fio que é para determinado destino, né? As pessoas indicam para alguma coisa, você usa com outra agulha, você consegue trabalhar ele em outras áreas também. Ai, eu amo usar. Eu não sigo o rótulo para nada. Eu adoro usar, misturar coisas para criar algo, né? Para deixar seu traço também na peça. Sim. Eu acho tudo isso. E você que está ouvindo o nosso podcast e quer comprar fios pinguim ou comprar agulhas, no site da Fios Pinguim a gente tem um cupomzinho de desconto especial aqui para você. Você entra lá no site www.pingowin, é pingowin.com.br, faz a sua comprinha maravilhosa e no cupom de desconto, ali no espaço do cupom de desconto, você coloca assim, podcast VDNA 10 off com 2 Fs, que você vai ganhar 10% de desconto na sua comprinha, maravilhoso, né? Muito bom. E você consegue aí tá fazendo muitas e muitas peças. A gente assina embaixo da marca da Fios Pinguim, que você não vai se arrepender de fazer suas peças com qualidade, com delícia, né? Fica algo gostoso aí no seu ambiente. E você Sim. pode fazer uma graninha muito boa, né, Débora? Isso, e aí você pode criar, tem texturas maravilhosas, cores maravilhosas. Lá no canal da Pinguim também, a gente já deu dicas ali, junto com as receitas, de o que você leva em consideração na hora de precificar, para você lembrar, porque, gente, para a gente conseguir aí o nosso protagonismo, a nossa autonomia, não adianta só pagar o material e a sua mão de obra, você precisa pagar o material, sua mão de obra, os custos e ter uma taxa de lucro, né? Porque essa taxa de lucro que vai permitir o reinvestimento, vai permitir que você realize algum sonho, então é muito importante que vocês considerem isso na hora de vocês venderem os produtos. Totalmente, Débora. Débora, você gostaria de deixar uma mensagem final aqui para as nossas ouvintes? Fique à vontade. Eu queria só dar uma última dica que é assim, abram os olhos e os ouvidos de vocês para tudo, né? Eu acho que a vida ela traz muita inspiração para a gente. Então uma vez eu falei isso, a pessoa falou assim: ah, mas eu não tenho grana para ficar indo em exposição. Eu não estou dizendo para você que só exposição traz também, mas é o que eu falei, uma volta no quarteirão, você ir tomar um na padaria, bater um papo, às vezes a inspiração vem de uma história, às vezes vem, e eu acho que a gente tem que se manter sempre abertas para tudo, né, no sentido de inspiração, e também para as ideias, né, porque como eu falei, eu acho que a gente está inserido aí num contexto ainda bastante conservador, em que qualquer opinião diferente que a gente escute, a nossa tendência é negar, não vou nem escutar, não, escutem, gente, escutem. É tão rico esse debate, é tão bacana a gente aprender com o outro. Escuta até para você discordar depois, mas aí você escutou, você sabe do que você está discordando. O que eu percebo é que muitas pessoas não chegam nem a ouvir. Então, vamos ouvir, vamos olhar, né? Vamos aproveitar aí essa riqueza de informações que vem para a gente. Com certeza, com certeza. E a gente sabe que
Em dias atuais, é quase impossível a gente estar relacionando o artesanato não somente como uma prática manual de criar objetos, né, mas também com todos os benefícios terapêuticos e de autocuidado, de protagonismo, que é isso que a gente está dizendo aqui, né? A gente sabe que o fazer manual ele vai muito além de um produto pronto. Cada peça carrega uma história e uma trajetória de vida por trás. E muitas vezes é primordial a gente analisar os impactos que esses processos carregam para a nossa própria vida e como nos encorajam a lidar com os desafios do cotidiano. Então, não subestime o ramo artesanal, abram os olhos, como a Débora disse, né, para você estar se inspirando, estar buscando o seu próprio traço, a sua própria referência. E assim, né, Débora, por exemplo, eu com relação ao museu, né, e tudo mais, que é um lugar que eu tenho muita inspiração também. Tem alguns dias que são grátis, então é algo que eu acredito muito que quando a gente fala de protagonismo também, a gente precisa agir, né? De encontrar formas para sair daquela coisa da muita lamentação e mais para ação, buscar novos ares, e como você falou, uma volta no quarteirão pode até resolver essa questão, né? Sim. Uhum. Arte na rua, tem para quem mora em cidade grande, tem muita arte que está na rua, está nos muros, né? É bacana a gente observar também. Olha, pensa, reflete, né? Não é. Ninguém é expert de arte, né? Profissionais para analisar artes, mas é como aquilo bate em você. E como você pode trazer materialização da sua subjetividade em cima das suas peças artesanais. E eu acho que isso já é arte, né? Sim, eu demorei um tempo para entender isso. Eu ficava, gente, mas eu não entendo nada de arte, por que que não sei o quê? Porque, mas eu vou lá e não vou entender. Não tem que entender é o que você falou, tem que sentir. O negócio te comoveu, então é para você. Não te comoveu, passa para o próximo e vamos que vamos, né? É isso aí, é isso aí. Bom, chegamos ao final desse podcast tão gostoso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Aí eu amei. Você gostou, Débora, de participar? Adorei, foi uma delícia, passou super rápido, eu poderia ficar horas aqui falando. Foi muito bom, foi muito construtivo. Eu tenho certeza que as manas vão curtir muito. Marquem a Débora nas redes sociais. Quando você estiver ouvindo esse podcast, compartilha nos seus stories, marca Vivendo da Nossa Arte, marca Fios Pinguim também. Siga a Débora no Instagram. Repete seu Instagram, Débora, para as manas seguirem. É a Débora Alves. A Débora Alves. Segue Isso. a Vivendo da Nossa Arte também. Dá 5 estrelinhas aqui nesse podcast, mana. E estamos juntas. Bora protagonizar no coletivo, porque juntas a gente faz muito mais, né, Débora? Sim, com certeza. Então, até mais, manas. Beijão. Nada, tchau, tchau.